Olá! Se esse vídeo apareceu para você, talvez você anda aí meio desanimado no teu processo de estudos, querendo desistir, talvez, né? Você de repente já buscou várias formas de estudar e parece que nada acaba dando certo, né? Chegou no momento assim que você pensa assim, nossa, será que eu vou alcançar o que eu quero ou vou parar por aqui, vou desistir, né? Meu nome é Solange, eu quero te contar um pouco aqui sobre a minha trajetória aí nos estudos e trazer também aí alguns pontos em relação à neurociência aplicada à aprendizagem. Então, aqui a gente fala sobre neurociência aplicada à aprendizagem, especificamente eu gosto de trabalhar aqui a aprendizagem baseada no cérebro. Então, eu estava num processo de estudo num dos momentos ali da minha vida, da minha carreira, que foi o processo de doutorado. Eu acredito que esse processo de estudos, para mim, foi o mais desafiador, por ele ser um processo longo, por ele ser já desde do momento assim, para eu entrar no doutorado, né, já é um processo de estudos que a gente passa, né, todo aquele processo para daí você ingressar. Eu fiz, por exemplo, 3 tentativas, então não foi na primeira tentativa que eu entrei lá no doutorado. E nesses processos, eu buscava estudar de uma forma que não era a forma que eu buscava nas teorias e ensinava, sabe, lá no curso de pedagogia. Eu acabava estudando de uma forma assim que eu aprendi lá na escola básica, que era basicamente ler um texto, fazer algumas anotações, reler essas anotações, reler o texto. Então eu ficava nesse ler e reler até cansar, que eu falo, né? Ler e reler até cansar. E eu comecei a perceber assim que isso já na segunda tentativa ali para o doutorado eu pensei, meu Deus, eu tenho que buscar uma forma diferente aqui. Foi quando eu lembrei dessa aprendizagem baseada no cérebro. Eu já tinha estudado ali em algum momento no mestrado, trabalhava algumas questões às vezes sobre isso lá no curso de pedagogia, eu lembrei. E eu fui buscar algumas coisas, e uma questão que eu quero trabalhar com vocês aqui, que essa teoria fala cada cérebro organiza o seu aprendizado de forma única. Isso aqui me pegou. Eu pensei, poxa, eu acho que eu tô indo num formato aí que não tá se adaptando com a forma com que o meu cérebro se organiza, né? E eu fui me aprofundar então nessa teoria, e uma das coisas que ela fala para a gente buscar então organizar o nosso aprendizado de forma única, buscar entender como que o nosso cérebro funciona, para então a gente organizar o nosso processo de estudos. Claro que isso não é uma coisa assim fácil de fazer. Vou entender aqui como que eu aprendo melhor. Por quê? Porque a gente não é muito direcionado a fazer isso lá na escola, mesmo na universidade, nos processos de formação, mesmo de pós-graduação. Às vezes a gente não para pensar sobre como realmente a gente aprende. E isso é chamado de meta-aprendizagem, onde a gente a gente estuda o nosso processo de aprendizagem, como que a gente aprende melhor. E uma das formas da gente fazer isso é buscar perceber quais estímulos que você responde melhor a esses estímulos sensoriais. Então, basicamente, nos estudos, a gente vai usar o estímulo visual, auditivo, de leitura escrita e sinestésico. Sinestésico, que é o mais, eu acho que o nome, né, não direciona propriamente ao que ele é, que ele é muito relacionado ao movimento e à prática, é aprender fazendo. E os demais, o nome já direciona, né, visual com materiais, imagens, com materiais que são mais visuais, mapas mentais, diagramas, etc. O auditivo com material realmente para escutar. E o de leitura escrita, que seria a forma que eu estudava, que era lendo e relendo, mas que para mim não funciona. Então hoje eu sei que não adianta eu ficar lendo e relendo, porque eu, por exemplo, aprendo muito mais de uma forma sinestésica.
se eu já for fazendo, pode perceber aqui que eu não paro de movimentar as mãos, né? Então, eu tenho esse aprendizado mais sinestésico, então eu busco formas onde eu tenho uma interação maior para eu poder aprender. Então, eu fui descobrindo isso. Tem um teste também que a gente pode fazer para descobrir, né, o nosso perfil sensorial, para então desenvolver esse estudo. E isso é uma das formas da gente entender, então, como que o nosso cérebro funciona de uma forma única. Então, mesmo, por exemplo, eu sou sinestésica, então, de repente, lá você também é um sinestésico, mas para você vai funcionar de uma forma diferente. Por quê, né? Quais as questões aí? Primeiro, porque as informações que você tem não são as mesmas que eu tenho. Então, a gente vai sempre fazendo o processo de aprendizagem com o que a gente chama que é a ancoragem. Então, a ancoragem, ela vai se basear naquilo que você tem aí de informação. Então, as informações do teu cérebro são diferentes dos outros, então cada um vai fazer uma relação. Então, essas questões, né, do cérebro aprender de forma única, então uma delas é o estímulo sensorial, é você buscar descobrir qual que é o teu estímulo sensorial, e a outra é conhecer as tuas ancoragens. Então, muitos alunos me perguntam, né, professora, será que isso aqui eu preciso aprofundar? Será que isso aqui eu devo estudar tudo de novo? Olha, eu tô começando aqui, vamos dizer lá, um curso de inglês, mas eu já sei o inglês básico. Será que eu começo lá do básico ou devo já ir para o mais avançado? O que eu faço, né? Onde que eu devo aprofundar? E aí eu sempre falo, olha, você precisa fazer a tua análise de você verificar onde você vai fazer a tua ancoragem. O que você já tem de memória ali para você ancorar, porque às vezes você acha que eu não tenho nada, vou começar de novo do básico, e é onde você acaba desistindo dos teus processos de estudo. Pode perceber aí que de repente você vai sempre novamente lá para o básico, e você não precisa fazer isso porque você já tem as ancoragens, você já teria conteúdo para você fazer a busca ali no teu cérebro para você continuar aprendendo. Então essa é uma questão aí para você pensar. E a terceira, não são as únicas, mas só para a gente fechar aqui o vídeo, a terceira é o teu engajamento emocional com aquilo que você está estudando. Então, você precisa verificar qual que é o teu nível de interesse nisso que você está estudando, por mais que você tenha, professora, mas é obrigatório aqui, eu preciso cumprir essa matéria. Ok, mas você precisa descobrir uma forma de você conseguir aproveitar da melhor maneira possível aquela disciplina, aquela matéria, mesmo que você não tenha tanto interesse. Então, sempre a gente tem uma área de estudos ali onde a gente tem um maior interesse naquele momento, dentro de uma grande área. Então, vamos pensar lá, você tá lá no teu curso de Direito. Você tem como interesse o direito de uma maneira geral, mas obviamente você tem áreas que você tem ali um interesse maior. Mas você não vai poder só estudar aquilo que você tem interesse maior. Então, naquilo que você tem um menor interesse, você vai buscar, né, uma forma de você colocar um interesse teu dentro daquela disciplina para você poder sobreviver, vamos dizer assim, a isso. Isso também é uma orientação para quem está, de repente, em processos de pós-graduação. E acontece muito isso quando você pensa assim, isso aqui não vou usar para minha tese, isso aqui não vou usar para minha dissertação, nem queria fazer essa disciplina aqui, para mim parece que ela não serve para nada. E aí, quanto mais você coloca, né, dessa forma, mais difícil se torna essa disciplina para você. Daí você vai gastar um tempão, às vezes, nessa disciplina, que você já coloca ela assim como uma forma, eu não tenho interesse, eu não gosto. Então não é que você vai gostar ou se interessar da noite pro dia, mas busque algum interesse que você tenha para você colocar dentro daquela disciplina, para você se motivar a fazê-la. Então, por exemplo, seria lá a tua tese, tenta
colocar, puxar sim alguma coisa lá da tua do teu tema de tese, do teu tema de dissertação, para você poder se desenvolver melhor nessa disciplina. A mesma coisa na graduação. Pega lá a tua área de mais interesse e puxa ali para essa disciplina que você parece que não tem tanto interesse. Por quê? Porque senão sempre você vai ter mais dificuldade ali, né, nessa disciplina onde você se interessa menos. Agora, se você está numa área, por exemplo, de concurso, aí você precisa verificar também se realmente essa área de concurso ela vai de encontro com os teus interesses de uma maneira geral, porque senão vai ser um processo muito desgastante para você percorrer por todo aquele processo, né, de estudo, que é um estudo mais autônomo, que é um estudo às vezes onde não tem uma cobrança como tem na graduação, na pós-graduação, para entregar um trabalho, uma tese, né, uma dissertação, e é ali onde às vezes você fica, não consigo estudar, não me desenvolvo, não consigo aprender, então talvez tenha alguma coisa relacionada a isso também que você precisa ver aí o teu engajamento emocional. Então ficam aí essas 3 questões para você pensar aí no teu processo de estudo. E se você também quiser caminhar junto comigo, eu tenho um desafio que se chama o Desafio Turbine Sua Memorização, onde você vai descobrir o teu perfil de estudo sensorial e tem várias orientações lá também para você organizar os teus materiais de estudo, organizar o teu processo de estudo. Vou deixar o link aqui na descrição. Desejo você bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. E não esquece, né? Eu também estava esquecendo de falar para você se inscrever aí no canal, deixar o teu joinha se você gostou desse conteúdo e compartilhar com mais pessoas.